Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Vamos para mais uma orientação. Dessa vez eu vou retornar ao estágio, tá? Eu vou retornar ao estágio porque, mesmo com o tempo já tendo passado aí, mesmo tendo passado algum tempo das nossas primeiras orientações, as dúvidas elas ainda são eminentes, né? Elas surgem e nós temos que ir tentando atender a todos, tá? E hoje, em especial, eu vou atender uma colega de vocês que me cobrou no bom sentido, né? Me pediu com muita gentileza se era possível explicar um pouco do, do estágio supervisionado modelo híbrido para os cursos de bacharelado. Porque até então eu tenho dito e falado e explicado sempre voltado aos cursos da licenciatura, que são a grande maioria dos alunos do meu polo. Para ser sincero com vocês, eu tenho em meu polo uma aluna de bacharelado em educação especial inclusiva e ela está começando agora, esse ano, então ela não vai fazer estágio. Eu não tenho alunos que estão fazendo estágio e são do bacharel. Os meus alunos de educação física, eles também não vão fazer esse estágio agora, vão deixar para depois. Então, por isso que eu não estava fazendo esses vídeos, mas é injusto, né? Não atender a todos vocês que são tão carinhosos e tudo mais. Falando em receber carinho, né? Eu preciso agradecer as meninas lá de Curitiba, a Nayê, a Vívia e a Ana. Elas me convidaram para participar da live de encerramento do curso de extensão delas na data de ontem. E foi um prazer muito grande fazer parte disso, porque faz com que nós nos sintamos valorizados, né, enquanto professores. Mas enfim, vamos lá. A colega, a Gleice Favacho, eu não sei se ela pôs aqui de qual polo ela é, mas enfim, ela me procurou, ela foi muito gentil, ela solicitou alguns exemplos. Então eu vou dar uma passada geral, tá, com vocês sobre o estágio híbrido para bacharelados. Mas antes disso, eu coloquei as perguntas na tela aí, porque são perguntas específicas que ela me fez. Então eu vou já atender vocês, tá? Dessa forma, eu já tiro as dúvidas. Caso elas não estejam com dúvidas além disso, elas podem pausar o vídeo e prosseguir. Vamos ver lá. Os alunos de bacharelado podem fazer uma oficina online na plataforma Google Meet? Pode, sem problema nenhum. A oficina de vocês, por exemplo, no caso de vocês que são de artes visuais, vocês podem abrir uma sala do Google Meet, compartilhar o link e pôr a mão na massa. A oficina pode ser remota, está lá no manual. Tá? Isso é outra coisa que tem que ficar bem clara para vocês que estão assistindo. Nada do que eu falo para vocês, eu falo sem consultar o manual. Eu sempre consulto o manual. Se não tem no manual, ou se o manual abre a possibilidade de interpretação, aí eu interpreto da minha maneira, com a experiência que eu tenho de alguns anos já orientando alunos do estágio supervisionado. Tá? Posso escolher um coletivo que faz trabalho no município da minha região há mais de 10 anos, mas não tem CNPJ? Pode também. Por quê? Provavelmente você vai fazer essa oficina online no Google Meet na modalidade extensão. E quem vai assinar para você o estágio de extensão é o polo de apoio presencial, não é uma empresa. É fora do polo, né? Não é um grupo de pesquisa, não é um. Enfim, é o polo. Então não tem problema nenhum. Tá? Alunos de bacharelado podem realizar oficinas no estágio? Pode, já respondemos. Se sim, podemos escolher o tema? Com certeza, vocês não só podem, como devem escolher o tema. E o tema ele é bastante flexível, desde que esteja alinhado à proposta do estágio que vocês vão estar fazendo. Não pode também escolher qualquer tema, qualquer área, porque não vai bater. Né? Deixa eu abrir aqui
os cursos e ver se eu consigo dar alguns exemplos. Ó, voltando então, eu abri aqui a estrutura do estágio, tá? Geral. Aqui embaixo, vamos para o bacharelado extensão, certo? Então nós temos teologia, católica, interconfessional, geografia, história, artes, matemática, educação física, psico, artes visuais, filosofia, sociologia, física, química, biológicas, alguns cursos com grades diferentes, bastante coisa. Mas vamos pegar aqui um. Então, artes visuais, que foram as meninas que me procuraram. Estudos e análises linguísticas. A arte é uma forma de linguagem. Ela transmite uma mensagem. Então, vocês podem fazer um curso de extensão voltado para a produção linguística. Ou então, vocês podem fazer voltado para a literatura. Ou vocês podem fazer um estágio voltado para produção, revisão e editoração textual, por exemplo, como um curso assim, como é feito o livro, por exemplo. Então, você produz o texto, produz o material, revisa, editora, produz as artes de um gibi, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que não pode fugir da pesquisa. Por exemplo, estudos e análises linguísticas. Não adianta você querer, num curso que propõe uma linguagem, falar sobre treinamento em home office. Não faz sentido, né? Para quem é da educação física, está aqui. Vocês vão fazer uma outra análise, um outro estudo, que vocês com certeza até sabem mais do que eu sobre o tema. Ou alguma coisa que eu entenda aqui. Então, professor, geografia, que o bacharelado de geografia. Eu vou fazer diferentes contextos. O que eu posso fazer? Você pode fazer um curso de extensão voltado à interpretação de dados do IBGE, por exemplo. Ou então aqui na teologia interconfessional, práticas pastorais, você pode fazer um curso de extensão voltado a comunidades evangélicas sobre práticas de cuidado ao meio ambiente dentro da igreja. Quantas igrejas vocês veem na cidade de vocês cuidando do meio ambiente? E não só fazendo outros tipos de trabalho. Então, abre-se o leque muito grande para vocês, alunos, pensarem, junto com os tutores e orientadores de vocês, do polo, o tema, como que vai ser trabalhado. É para isso que o orientador serve, viu, gente? E vocês devem exigir isso dos orientadores de vocês, tá? Eles estão no polo para auxiliar vocês, para orientar vocês. Então, você manda uma mensagem para o teu orientador e me diz, escuta, estou pensando em buscar um negócio no estudo de análise linguística voltado para a interpretação da linguagem do barroco, não sei o que, O orientador talvez não seja a área específica dele de atuação, porque nós, orientadores, não precisamos ser formados em todas essas disciplinas, né? Mas o orientador tem total condição de buscar informação e te passar, para poder te ajudar. Para depois você montar o seu termo, entregar, quando você fizer o seu plano de ação, você colocar lá pro pessoal da Uninter, aí sim, os especialistas da área, por exemplo, de artes visuais, analisarem e verificarem se está dentro ou não do que foi proposto. Ok? Continuando. Podemos escolher o tema? Sim, dei os exemplos, desde que fique dentro da proposta. Como seria o formato do estágio de extensão? Por exemplo, posso pegar um determinado movimento artístico e abordar alguns pontos importantes, contextualizando sobre estética do movimento, poética dos artistas, no geral, uma introdução ao assunto dentro desse movimento artístico, por exemplo, questões de gênero, estética, feminina, dentre outros. Com certeza pode. Pode, e aí você vai fazer o que eu acabei de falar agora. Vai pegar o estágio que você vai fazer, vai pegar esse bojo todo de assuntos e anexar na sua proposta dentro do estágio. Tá? É possível, com certeza é possível. Então você vai falar sobre estética feminina. De repente, dentro dos estudos que nós falamos aqui, né?
artes visuais, dentro dos estudos e das análises linguísticas, você pega, por exemplo, obras de arte que valorizem a mulher durante os anos. E aí você pode fazer isso. Ou então você pode pegar um determinado período, um movimento, e fazer essa análise sem problema nenhum. Só que veja bem, se você vai propor uma oficina, uma dica que eu daria é não ficar só na teoria, tá? De repente você tem lá 10, 12 horas de oficina. Vamos confirmar aqui, ó. Atuação. Isso, 12 horas. Todos eles, ó, 12 horas. Então você tem 12 horas de oficina. Faça, por exemplo, vocês que são da área de artes ou o pessoal da história e tal, do bacharelado, que é mais voltado para pesquisa, faça um aporte, né, um subsídio teórico consistente, que leve aí umas 8 aulas, né, umas 8 horas, e essas outras 4 horas utilizem para pôr a mão na massa. De repente você pegou um movimento, faça com os seus inscritos do curso, com as pessoas que estão te seguindo, faça o produto. Né? Por exemplo, história. De repente, em história, você vai fazer uma análise de um documento histórico. Faça com que os seus inscritos peguem esses documentos. A minha é uma máscara, que é um documento histórico daqui a uns anos, né? Por que não? Vai refletir muito o que nós estamos vivendo em 2020. Pode ser, talvez. Vou viajar agora, mas é interessante, é uma proposta interessante. Mas faça as pessoas que estão inscritas fazerem, tá, gente? Isso é o principal. A gente aprende muito mais fazendo do que ouvindo só. Eu vou fazer análise de um texto. Faça os seus inscritos produzirem textos. Nem que para isso você utilize uma aula para produzir o texto com eles, depois você corrija esses textos e grave a correção, dando indicações de melhorias. Vocês ainda não estão formados, mas vocês que estão fazendo estágio já têm suporte teórico suficiente para se colocarem na condição de, não digo autoridades, mas de pessoas que entendem um pouco sobre o assunto, né? Então, absorvam isso para vocês, certo? Então é isso. A outra pergunta. Estudos e análises linguísticas. Estudos e análises literárias. Produção, revisão e editoração textual. Como esses temas se aplicam no estágio Artes Visuais Bacharelado? Pois é. Vocês que são bacharéis em artes visuais, e aqui eu estou falando especificamente para vocês, vocês têm uma gama muito grande de trabalho, não só como artista plástico, né? Vocês podem, por exemplo, transitar nas mais diferentes formas de linguagem do ser humano. A dança, o texto, a música, a pintura, a poesia, não só, né? Monumento, como é que fala? As coisas bonitas assim, esculturas, enfim. E como bacharel, não é o seu papel, talvez, se colocar como alguém que ensine a fazer. Mas você tem que saber interpretar, estudar e analisar essa diferente linguagem. Por isso que esses estudos e essas análises linguísticas entram dentro das artes visuais. Não tomem como linguística apenas o que vem do mundo das letras. Isso é um erro, tá? As letras utilizam parte da linguística dentro da produção textual para fazer interpretações. Mas a linguagem do ser humano vai muito além do texto e da linguagem falada. O ser humano ele se expressa das mais variadas formas. E é aí que vocês entram. Teatro, mímica, enfim, tá? Estudos e análises literárias, como que isso se encaixa? A literatura é uma expressão artística, né? Não só uma expressão artística, mas uma necessidade básica do ser humano. Professor, mas de onde você está tirando isso? Não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é um dos maiores críticos literários do Brasil, o professor Antônio Cândido. A literatura ela não só faz parte
da humanidade como expressão artística, cultural, mas ela é uma necessidade básica para o ser humano. E a pessoa bacharela em artes visuais, ela tem totais condições de fazer essa interpretação. Ok? Produção, revisão e editoração textual. É a parte que eu expliquei ali em cima, de editar, de pegar um livro, ilustrações, montagem, enfim, tá? É isso, certo? Eu espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas de vocês. São bastante específicas, não vou mentir, tá? Mas eu fiz como eu faria com os meus alunos. É óbvio que, para poder orientar vocês de uma forma mais incisiva, seria muito melhor que vocês fossem minhas alunas, no sentido de eu poder atendê-las. Mas eu não posso passar por cima dos orientadores de vocês. Tá? Então, aquele caminho permanece. Sempre procurem os orientadores de vocês. Se eles estiverem muito perdidos, utilizem o link tutoria. Também, quem sou eu para passar por cima dos tutores de Curitiba? São eles que avaliam, são eles que orientam, eu tiro dúvidas com eles, tá? Mas, no geral, as dúvidas de vocês eu responderia dessa forma, ok? Então tá bom. Voltando lá, então, agora eu vou trabalhar de uma forma bem geral com vocês, tá? Estágio supervisionado, modelo híbrido. Os bacharelados. Como que a gente pode fazer isso, professor? Antes de mais nada, vocês têm que ver que o caminho é o mesmo, tá? O caminho é o mesmo. Vocês vão produzir um termo de compromisso. Fez o termo de compromisso, o plano de ação, dependendo do estágio, né, que vocês forem fazer. Logo em seguida, as fichas e, por fim, o relatório. Esse caminho que está aqui, não sei, esse caminho não se altera, tá? É termo, plano, ficha, relatório, ok? Vamos subir lá. Então aqui eu peguei um de artes visuais, educação física e música. Apresentação, tal, é um básico aqui, vocês já devem ter lido e tudo mais. 3 formatos para o estágio. Extensão para alunos de licenciatura e bacharelado. Ensino para quem é das licenciaturas e profissional quando é bacharelado. Esse aqui eu vou fazer depois mais um vídeo explicando passo a passo, porque eu não falei sobre ele, tá? Então vamos dar uma lida. Quando dá opção por profissional, vive-se o cotidiano de instituições em que atua o profissional bacharel, perpassando por diferentes oportunidades de aprendizagem. Geógrafos, por exemplo, trabalham em empresas de engenharia, historiadores trabalham em museus, bibliotecas, prefeituras, artistas visuais, artistas plásticos trabalham em ateliês, trabalham em museus, trabalham em editoras de livros, enfim. Profissionais de educação física, geralmente nas academias, psicopedagogos e educadores especiais trabalham em clínicas, então você vai vivenciar esse cotidiano. Ah, mas está tudo fechado, colega, aí você está me dificultando muito. Se está tudo fechado, infelizmente não vai ter como você fazer o relatório dessa maneira, o teu estágio. Existem lugares onde é possível fazer isso de forma remota. Por exemplo, o pessoal da psicopedagogia tem alguns colegas, eu falo isso porque sou psicopedagogo, não atuo, mas tenho uma formação. Eu tenho colegas que são psicopedagogos que estão atendendo seus clientes dentro de casa, no sentido de ele na casa dele, o aluno na casa dele, faz uma reunião, Google Meet, enfim. Então você pode se inserir nesse meio. As escolas, por exemplo, as salas de recurso, muitas delas estão abertas, atendendo um aluno por vez. Então, é possível, tá? É possível.
A iniciação científica para os bacharéis também é possível, ok? Então você, bacharel, tem 3 opções de estágio, certo? Você pode fazer o teu estágio, vou escrever aqui, ó, 3 opções. Híbrido não, extensão, profissional e iniciação. Ah, professor, qual desses você... Profissional. Olha lá, que bobeira, hein, professor? Imagina se eu escrevesse num quadro cheio de aluno na sala. Tá problema. 3 opções, extensão, profissional e iniciação. Qual é o mais fácil, professor? Depende. Você tem facilidade em escrever, em debater, em discutir? Vai no de iniciação. Você conhece algum lugar que te atenda, que te receberia, que poderia fazer parte da sua vida profissional? Vá no profissional. Você gosta de falar em público? Você quer ensinar algo a alguém? Ou você tem algo a dizer? Você gosta de falar? Vá no estágio de extensão. Eu tenho um aluno meu aqui do meu polo, olha que bobeira, gente, eu estava esquecendo, o Lucas. Eu vou mandar o vídeo para ele, então eu vou mandar um abraço para ele, se ele assistiu, que eu espero que ele faça. Se ele assistir, eu quero que ele me mande um zap depois para me retribuir o abraço. O Lucas, aluno meu de bacharelado em física, ele é um apaixonado por astronomia. Então ele pode fazer um estágio de extensão ensinando, por exemplo, como que se localizam os planetas, os astros no nosso espaço. Ou ele pode fazer um estágio no profissional num observatório. Talvez os observatórios não estejam abertos, mas algum colega pode receber ele ali de forma remota para ele fazer algumas observações, alguns trabalhos. E o de iniciação, se ele quiser, ele pode escrever sobre astronomia, a importância disso, entrar num dos eixos temáticos e fazer a inscrição. Certo, Lucas? Certo, pessoal? Então fica aí um exemplo, tá? Para vocês. Independentemente da modalidade escolhida, as ações e atividades devem ter relação com a temática do estágio do curso. Foi o que eu falei logo no início do vídeo para as meninas que fizeram as perguntas e que cabe para todo mundo. As ações devem ter relação com a temática do curso. Não adianta você querer falar de astronomia, por exemplo, dentro de um estágio que fale sobre solos. Não tem que bater, entendeu? Não adianta você querer inventar roda dentro do estágio. Faça o simples para fazer bem feito. Você vai fazer o complexo no futuro. Beleza? Assim, pegando como exemplo o estágio de diferentes contextos, para caso o aluno opte pela modalidade de extensão, o projeto de extensão aplicado deverá ter relação com o curso no cenário dos diferentes contextos. O mesmo vale para as demais modalidades. Se a opção for ensino ou profissional, as atividades deverão ser aplicadas em um local que se encaixe em um diferente contexto. Então não adianta você querer fazer em um lugar nada a ver. E a opção iniciação científica temática deverá produzir a linha de pesquisa. Certo, gente? Então, é isso. Tá? O vídeo já deu um pouco mais de tempo. Eu não quero me estender nos vídeos, porque eu ando vendo que muita gente não assiste o vídeo inteiro, porque fica cansativo. Vou parar por aqui, mas eu vou fazer a parte 2, certo? E vou jogar no YouTube mais para frente. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. As meninas aí de artes que me procuraram, obrigado pelo retorno. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu continue ajudando vocês. Beleza? Então é isso, um abraço, até a próxima. Valeu!